Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sois toda bem-aventurado a Virgem Maria, porque levastes em vosso seio o Senhor, Criador do mundo. Destes a luz a quem vos formou, e sois Virgem perpétua. Alegrai-vos, Virgem Maria, alegrai-vos mil vezes. Olá, meus amados e queridos, nós estamos aqui, chegando na terceira semana. A terceira semana, onde nós estaremos meditando sobre o conhecimento de Jesus, chegando aí, na última etapa desses nossos dias de formação para o conhecimento de Deus, da Virgem Maria, de nós próprios, para assim nos consagrarmos ou fazermos os exercícios espirituais para renovarmos a nossa consagração. Que bom que você chegou até aqui, que bom que você disse sim a esse projeto de Deus na sua vida, seja uma renovação, seja uma primeira consagração. Tenho certeza que você está dando uma grande oportunidade de crescimento espiritual para a sua alma, para a sua união com Deus. E nesse conhecimento de Jesus Cristo, o Tratado da Verdadeira Devoção, ele nos diz assim: empregarão a terceira semana a obter o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É Jesus o termo final de toda devoção a Maria. Por Nossa Senhora devemos, pois, agora ir até o seu fruto divino, a fim de nele permanecermos para sempre. E porque não amamos o que não conhecemos, é preciso meditar agora sobre o adorável Jesus, a sabedoria eterna e incriada. É a mais nobre das ciências, a mais doce, a mais útil, o mais necessário de todos os conhecimentos do céu e da terra. Porquanto a vida eterna consiste em conhecer a Deus e a seu Filho Jesus Cristo, para que tenhamos também mais perfeito conhecimento de nós mesmos, porquanto só em Cristo se revela a verdadeira grandeza, e só nele se conhece em plenitude a realidade mais profunda do homem. Segundo o espírito de nossa devoção, é por Maria e em companhia dela que nos acercaremos de Jesus, como discípulos que estudam sobre o seu ducto de seu mestre. Nela também é que contemplaremos Jesus, enquanto foi neste espelho de justiça que ele se quis refletir para não deslumbrar a fraqueza de nossos olhares. Maria vai dar-nos o conhecimento e a posse da divina sabedoria. E as orações que nós faremos nessa semana é a ladainha do Espírito Santo, o Ave Maria Stella, a oração de Santo Agostinho, que eu estarei colocando aqui para vocês, no nosso grupo de WhatsApp. E a nossa meditação de hoje é Jesus no seio de Maria. Prestes a atingir o termo dos nossos exercícios em direção a Jesus Cristo por meio de Maria, concentremos-nos na meditação no mesmo Jesus. Inicialmente vamos considerá-lo ali onde ele quis começar a nossa redenção, no seio de Maria. Jesus se encantou com a beleza espiritual de Maria. A ela veio numa íntima união que já ninguém pode dissolver. Nesse paraíso, ele deu início à sua obra de misericórdia e de salvação. Uma das coisas que a gente nunca vai poder negar se estudarmos verdadeiramente, se meditarmos profundamente, é sobre a união de Jesus e da Virgem Maria. Por mais que nossos irmãos protestantes muitas vezes queiram colocar que a nossa devoção é um exagero, que é uma idolatria, coisas que essas pessoas dizem porque não conhecem profundamente, a verdade do que o catolicismo prega. E muitas vezes nós católicos também, precisamos nos aprofundar e não entendemos. Mas uma das coisas que nós nunca poderemos negar é isso, de que Jesus era íntimo de sua mãe. Eles tiveram intimidade, eles tiveram cumplicidade e eles tiveram assim uma união de alma profunda. Pensem bem numa coisa: se nós podemos chegar ao conhecimento de Deus, trazendo a presença do Espírito Santo dentro do nosso coração, e quando nós sentimos o mover do Espírito dentro do nosso coração, nós sentimos o gozo, não é mesmo? Nós sentimos o gozo da presença de Deus, e a nossa alma é falha, a nossa alma é pecadora.
a nossa alma é egoísta, tem as concupiscências do pecado. Agora imagine a alma da Imaculada, daquela toda pura, da nova Eva, da criação de Deus, da criatura de Deus como na origem. E imagine mais ainda essa criatura imaculada, toda pura, sendo mãe de Deus, sendo mãe de Jesus. A união dos dois é intimamente maior do que qualquer tipo de união entre alma e Deus que já existiu. E isso nós podemos trazer ao nosso favor se nós reconhecemos, né, que a devoção pode nos levar a Jesus. E nós meditaremos no dia de hoje sobre a beleza espiritual de Maria que atraiu Jesus e a íntima união entre Jesus e Maria. E depois Jesus operando sua salvação no seio dela. Mas antes nós vamos refletir sobre o evangelho de hoje que São Luís Maria Grumont de Montfort nos indica. É o evangelho sobre a divindade do Verbo que está em João 1, de 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, ele estava em Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio servir de testemunho para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio dar testemunho da luz. E houve a verdadeira luz que ilumina a todo homem que vem a este mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para a sua própria casa, e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de fazerem filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, tal como a glória do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Palavra da salvação. Jesus Cristo é aquele que existia desde sempre no seio da Trindade, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encarnando, se tornou o Verbo encarnado, que veio ao mundo como luz para dissipar todas as trevas. E essa luz se encarnou em nosso meio, se encarnou no seio da Virgem Maria, e ela foi para nós esse farol luminoso, né, que trouxe a luz do mundo. E sobre a beleza espiritual de Maria, que atraiu Jesus, São Luís Maria Grumont de Montfort, ele fala muito isso, né? E na meditação que eu estou fazendo paralela, conforme eu expliquei para vocês, da Luísa Picarreta, sobre a Virgem Santíssima, né? É uma narração muito linda que ela vai fazendo para essa santa, que é uma mística, sobre o reino da divina vontade, e como que a alma dela estava totalmente imersa na divina vontade, e como que era o relacionamento dela com Deus ali, né, nos seus momentos de colóquio, nos seus momentos de oração, ainda que fosse uma pequena menina, ainda que fosse uma criança. E é lindo ver essa manifestação, e a gente vê isso, né, a beleza da Virgem Santíssima, que é a beleza da criatura que atrai, né, todos os olhares de Deus, né? E é difícil para a gente entender isso, né? Mas assim, lá em Gênesis está escrito que quando Deus ele viu a sua obra concluída, a obra da sua criação, ele disse que tudo era bom, e quando ele viu que o homem, né, tinha sido concluído a sua imagem e semelhança, um Deus que transborda de amor, que cria uma criação especial, ele diz então que é muito bom. Deus ele se maravilhava com o homem, ele ia ao jardim todas as tardes para estar com o homem. É fruto do amor de Deus para nós essa manifestação. E mais ainda, quando veio a Virgem Santíssima, toda pura, a Imaculada, toda casta, aquela que envolta no reino da divina vontade não tinha vontade própria, mas fez da sua vontade própria a própria vontade de Deus e adentrou no reino do Fiat eterno, onde somente a vontade de Deus acontece. E nos convida a adentrar também nesse reino. Isso atraiu os olhares e
graça de Jesus, né? Jesus, ele sabia que ele escolheu a criatura perfeita para ser a sua mãe. Ele sabia que ele escolheu a criatura predestinada, né? Preparada desde sempre para ser o esplêndido da criação, para que da sua carne, que é a carne divina, pudesse ser formada através de uma natureza que fosse incorruptível. E veio a ela para assumir a natureza humana, naquela marífica união hipostática, que na sua única Páscoa de Verbo de Deus faz unidas inseparavelmente, sem confusão e sem mistura, a natureza divina e a natureza humana. Ainda agora Jesus deixa atrair suavemente por Maria. Ainda agora, quando vê numa alma o amor de Maria e suas virtudes, ele vem, desce de novo numa proporção de presença e de graças correspondente à intensidade da presença de Maria nos corações dos fiéis. Como eu falei para vocês, eu sou consagrada desde 2001, né? E há anos assim que eu venho pedindo para a Virgem Santíssima trabalhar na minha alma. E uma das coisas que eu posso testemunhar é que todas as vezes que eu faço, em toda a comunhão que eu faço, né, nas Santas Missas, eu faço a oração, convidando a Virgem Santíssima a vir à minha alma, né, aquela oração que o próprio São Luís Maria de Grosmont de Montfort ele ensina. Mas eu vejo que todas as vezes que devotamente eu faço essa oração com atenção e convido mesmo para que a Virgem Santíssima esteja na minha alma, como ela esteve naquela gruta em Belém, como ela esteve naquela manjedoura, limpando, arrumando e organizando tudo, e mesmo aquilo sendo um lugar pobre, se tornou num lugar sagrado por causa da Virgem Santíssima. Quando eu faço esses tipos de oração assim, eu sinto a presença de Jesus muito mais forte no meu coração. Então eu tenho certeza que Jesus, quando vê a presença da Virgem Santíssima, ele vem com tranquilidade, porque ele sabe que mesmo que as nossas almas estiverem impurezas, e ele com a sua divindade, né, mesmo se inclinando a nós, sabe que sua mãe saberá tomar cuidado de tudo. O outro ponto é a íntima união entre Jesus e Maria. Os dois, eles estão intimamente unidos, né? Jesus e Maria se nos apresentam neste mistério tão intimamente unidos que Jesus está todo em Maria e Maria toda em Jesus. Por quê? Por causa da união, gente, né? Como que a gente pode entender isso teologicamente? Deus, ele tomou uma carne, a carne humana de Deus não se separa. Então, a carne humana de Deus foi dada por quem? Pela Virgem Santíssima. Existem estudos científicos, né, da biologia, que falam que, por exemplo, uma mãe, ela carrega ainda genes do seu filho dentro de si. Por isso que as mães são muito ligadas aos filhos, né? Filho, filha, porque uma vez que os dois estavam ligados um no outro, um é parte do outro. Olha que coisa linda, né? Isso a ciência está falando acerca das mães e dos filhos, e vocês podem procurar isso em artigos científicos, né? Então a ciência diz que a gente encontra células de DNA da mãe nos filhos e dos filhos na mãe por ainda muito tempo e até pela vida toda. Se isso acontece com nós, reais criaturas, quanto mais aconteceu então com Jesus e com a Virgem Santíssima. Isso é um fato real, né? É irrevogável, que nós podemos testemunhar, que nós podemos acreditar que foi real essa união íntima entre Jesus e a Virgem Maria. E o terceiro ponto, Jesus operando sua salvação no seio de Maria. Desde o primeiro momento de sua entrada no mundo, diz a nós o apóstolo São Paulo, o Verbo encarnado se ofereceu ao Pai como hóstia de agradável odor para a substituição dos holocaustos que a majestade divina já não aceitava. O altar era o paraíso do seio de Maria, tão puro, tão imaculado, tão silencioso, tão rico de todas as virtudes. Jesus quis ainda santificar o seu precursor no seio de sua mãe, Santa Isabel, mediante a palavra de Maria,
Tão depressa ela falou, foi João santificado, e este foi o primeiro, o mais grandioso milagre de graça que fez o nosso Senhor. Segundo a inspiração da devoção, procuremos também nos encerrar no santuário formoso do seio de Maria, onde vivamos também no silêncio de nossa vida espiritual, oferecendo-nos a Deus Pai, em companhia de Jesus, onde rezemos também por nossos irmãos, para que a todos a palavra querida de Nossa Senhora redima e salve piedosamente. Eu convido você a meditar sobre isso, a rezar, a suplicar a Deus que te dê a graça pelo Espírito Santo e pela intercessão do Imaculado Coração de Maria de se aprofundar no conhecimento de Jesus. Porque se você se aprofundar no conhecimento de Jesus, entender a natureza da segunda pessoa da Santíssima Trindade, entender que ele se encarnou e foi através da carne de Maria que ele tomou forma, entenderemos essa pia união, entenderemos o poder da redenção do Senhor com a colaboração da Virgem Santíssima. Oremos. Ó Jesus que viveis em Maria, vinde e vivei em vossos servos, no espírito de vossa santidade, na plenitude de vossa força, na perfeição dos vossos caminhos, na verdade das vossas virtudes, na comunhão dos vossos mistérios. Dominai todas as inimigas potestades em vosso espírito, para a glória do Pai, assim seja. E que nós possamos, durante todo o dia, desse dia, estarmos repetindo a jaculatória, pedindo a graça. Doce coração de Maria, inefável sacrário do Verbo encarnado, acolhei-nos em vosso carinho. Doce coração de Maria, inefável sacrário do Verbo encarnado, acolhei-nos em vosso carinho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Santíssima, salve.